Chevrolet ou Fiat? Quem tem a maior desvalorização? Quem tem a melhor revenda? Fiat ou Chevrolet? Quem tem o melhor limpa-pátios do Brasil? Quem tem as melhores ofertas? E eu vou contar um pouquinho para vocês da realidade do mercado de automóveis da Fiat e também da Chevrolet. Eu estava participando de um grupo da Fiat, eu me deparei com um comentário de uma pessoa reclamando que não está conseguindo vender seu Fiat Fastback, mesmo novo, abaixo da FIP, ninguém está querendo. E aí uma pessoa também comentou que essa situação é o mercado, que continua também na Volkswagen, com o T-Cross, com o Virtus, e que tem pessoas que têm um Tracker e o Onix já até desistiu de vender. Será que é verdade ou é mentira? Meus amigos, o maior perigo que você tem hoje é as redes sociais, porque se você dá ouvidos a quem comenta, você nunca dá ouvidos a quem fala. Porque você passa a ler comentários e não presta atenção na verdade do que a pessoa está te ensinando. Então isso é perigoso. Eu vou ajudar vocês a entender realmente quem tem as melhores ofertas e quem tem os melhores descontos. Eu vou mostrar para vocês aqui as melhores ofertas da Chevrolet e da Fiat. São 3 carros de cada marca que eu escolhi e no final vou comentar para vocês quem perde mais, quem perde menos e o que está acontecendo. O primeiro carro, meus amigos, que é o mais barato hoje, o carro popular da Fiat, eu vou colocar o carro mais completinho, tá? Porque, pelo amor de Deus, tem alguns carros da Fiat que não merecem nem entrar aqui nesse vídeo. Esse é a versão mais completinha manual, 98.990, 1.3 manual. É difícil o brasileiro aceitar um carro assim. Eu, sinceridade, é muito caro. Isso aqui não... Mas tem, diz que a Fiat faz muitos descontos. E essa é uma oferta que você deve olhar com bons olhos. Tá me entendendo? O segundo carro que você tem é o Chevrolet EcoTurbo, 98.900. Aqui é um câmbio automático e turbo. O segundo carro, meus amigos, que eu vou colocar aqui para vocês é o carro mais polêmico hoje. É esse, é o Fiat Fastback. As pessoas estão dizendo que esse carro perde demais na revenda e que não vale a pena comprar. Vale a pena? E aí? 117.990 é a oferta que a Fiat está oferecendo no Fastback de entrada, o T200. Eu já tive 2 e eu vou comentar para vocês. E tive também o Onix, tive Tracker, tive alguns carrinhos aí. Acho que eu posso comentar um pouquinho para vocês como é esse mercado. Um dos seus concorrentes, meus amigos, que está aí no mercado vendendo até hoje, que fez um facelift, ficou até bonito, não é verdade? É o Chevrolet Tracker. Esse é um concorrente do Fiat Fastback. É um SUV com espaço até, que legal, né? É baseado na plataforma do Onix. Ele está custando 124.990. Tem a versão de entrada AT que você compra por 115, 116 mil reais. Eu coloquei essa porque existem algumas promoções do Chevrolet Tracker LT que você compra por 118 mil reais. Então, ele está equivalente ao preço do Fiat Fastback T200. Na sua opinião, qual dos dois é melhor? Qual dos dois tem a melhor revenda? Já vou comentar no final do vídeo. Agora, meus amigos, outro carro aqui que eu coloquei da Fiat, porque esse carro ele não é ruim de revenda e ele segura um pouquinho mais de tabela. O que que aperta nesses carros? É geralmente o valor. Esse carro, meus amigos, tem uma pegadinha nele. Ele tem o IPVA isento aqui no estado de Minas Gerais, só o primeiro ano. Só que o problema é um desconto exclusivo para produtor rural. E se você quiser comprar um carro desse, no particular, a Fiat tem coragem de te pedir 128 mil reais. É muita grana num carrinho. É muita grana, meus amigos, num carrinho desse, porque realmente acaba pesando, né? E aí acaba comprometendo um orçamento muito grande. 130 mil reais é puxado. O seu concorrente direto é sim, meus amigos. Olha só, o novo Sonic, tá? O novo Sonic, por 128 mil reais, você consegue encontrar ofertas desse carro na versão Premier. É o novo lançamento da Chevrolet. E já vou comentar para vocês quais desses carros perde mais e quais perde menos. Vamos ler mais um pouquinho dos comentários só para a gente entender o que está acontecendo, que as pessoas estão reclamando demais nos comentários de redes sociais. Carro tem que ter paciência para vender. Quando você quer vender é difícil, mesmo qualquer carro. Agora, se for vender em agência é rápido, mas eles pagam menos, mas você vende. Qualquer carro hoje, no mínimo, é 20k abaixo da tabela FIP para vender rápido.
Comprei um 25, 26 por 104, com 11 mil rodados. É o valor, né? Já perdeu praticamente quem comprou 20 mil reais. Desse carro, para mim, vou tirar esse problema de sua garagem. Entendi. Vamos lá, não vou ficar lendo todos os comentários só para você entender, meus amigos, essa dinâmica das pessoas. É verdade mesmo que vender um carro acima de 100 mil no mercado de seminovos é difícil? Muito. Galera, falar que as pessoas hoje têm 100 mil reais disponível ali à vistinha para comprar um carro de qualquer marca é muito difícil. E por que os carros da Fiat sofrem tanto com isso? É justamente o bônus de fábrica. O Fiat Argo é um carro que desvaloriza muito na tabela FIPE? Não, meus amigos. Ele é um carro que segura até FIPE. O maior problema é o seu valor. O maior problema é achar que um carro daquele vale 98 mil reais. É verdade que o Argo vende mais que o Onix? Nunca vendeu e nunca vai vender. Mas, José, o Onix por 98 mil reais, eu quero comprar um carro caro. Eu quero pagar caro. Ele é melhor do que o Fiat Argo? É melhor, meus amigos. Tem mais revenda. Só que você vai perder nos dois. Só que na hora de revender, pelo menos o Onix tem câmbio automático e motor turbo. E a correia banhada a óleo? Eu já disse para vocês, meus amigos, que esse carro, aqui no estado de Minas Gerais, vê muito Onix. E aqui não há muitos relatos sobre correia banhada a óleo, porque o consumidor mineiro, ele não aceita carros muito rodados. O mineiro gosta de comprar KM, carro com KM baixo, diferente do paulistano, que muitas vezes acaba comprando um carro com KM muito alta. Então, existem relatos de correia banhada a óleo arrebentada? Aqui na nossa região, muito pouco. Quase não se ouve falar mais nisso. Tanto é que na revenda o Onix vende mais do que o Argo. Por que o Onix vende tão bem? É muita reposição de peça, é um carro que vendeu muito, muito, muito. Vale a pena comprar, na minha opinião? Na minha opinião, para você não perder dinheiro tem que ser o de entrada. O de 86 mil reais é mais razoável, tá? Quando você compra um Onix de 120, 130 mil, você vai perder dinheiro. É o que eu estou te dizendo. Não é o Onix, não é o Tracker, não é o Fiat Fastback. É o valor do carro. E aí as pessoas não têm dinheiro. Tá entendendo? Mas nesse comparativo, o Onix sai vencedor. Outro carro que as pessoas me pediram para comentar, o Fiat Fastback. Por que o Fiat Fastback perde tanto na revenda? É porque é muito ruim? Como é que é? A primeira coisa, que o Fiat Fastback tem muita oferta de seminovo. E muitos desses modelos já perderam a garantia de 3 anos. Então, é muito difícil você vender um carro acima de 100 mil reais sem garantia de fábrica. E um lojista, em média, compra um Fiat Fastback com depreciação de 20 mil reais abaixo da FIP. Tá? É muito normal. E o Tracker? O Tracker, eles fazem isso também? Mesma coisa, galera. Um Tracker, se tiver em bom estado, bem conservado, a média que o lojista vai te pagar abaixo da FIP é 20 mil. Você consegue revender esses carros no particular mais fácil? Sim. Dependendo da região e dependendo do modelo do Tracker, ele vai vender mais fácil que o Fastback, tá? Se você dá um desconto de 10 mil reais, qualquer um dos dois, mas o Tracker sempre vendeu mais no varejo do que o próprio Fiat Fastback. Mesmo com o problema da correia banhada a óleo, que as pessoas insistem nisso, meus amigos, volto a repetir, vai depender da sua região, de como o carro foi usado. Você nunca vai conseguir vender um Fiat Fastback sem garantia, sem as revisões feitas na concessionária. Nunca vai conseguir vender bem. Mesma coisa o Tracker. Agora, se você tem os dois carros com garantia, revisão na fábrica, todos os dois é questão de gosto. Tem pessoas que vai sim preferir o Tracker do que o Fiat Fastback. Na minha opinião, o espaço do Tracker é melhor. Então não existe isso de que o Tracker não vende e que o outro que vende. Lembrando para vocês, eu sempre coto carros com meus amigos lojistas, então eu sei o que está vendendo. É diferente de alguém que comenta na internet e não conhece nada do mercado. Então, é isso. É por isso. São carros caros e nem todo brasileiro tem 100 mil reais. Outro carro, meus amigos, que a Fiat vende aqui no Brasil é o Fiat Pulse. Ele é muito caro no varejo por 128 mil reais. É claro que se você for revender esse carro, você vai perder dinheiro. E vai perder bem, porque é difícil o mercado aceitar. Porém, ele desvaloriza menos que o seu irmão Fastback. Quando você compra um Fiat Pulse seminovo,
Sem garantia de fábrica, sem revisões na concessionária, você corre sérios riscos de perder muito dinheiro. Porque valores assim, a primeira coisa que eles olham é garantia de fábrica e se tem revisões. Então não adianta o carro ser corrente de comando se ele não tem revisões, se ele não tem garantia de fábrica. Vai ter uma depreciação muito grande na hora de revender para lojista, eles vão jogar esse carro lá embaixo. Se você pegar o seu concorrente direto, o Sonic, ele custa o mesmo valor, acabou de lançar, tem 5 anos de garantia, esse carro. Ele é inferior ao Fiat Pulse? Não, não é inferior, meus amigos. É um carro que vai vender mais fácil do que o Fiat Pulse. Por quê? Porque é um lançamento. José, mas ele usa a correia banhada a óleo. Novamente eu estou dizendo para vocês, um carro que é lançamento com garantia de fábrica vai vender mais fácil do que um que já está no mercado e está cansado. Então você precisa entender a regra do jogo, a regra do mercado. José, mas eu vi um canal aí falar que esse motor é uma bomba, que essa correia não vale nada. Meus amigos, é preciso diferenciar homens de crianças, ok? Eu não posso levar o meu gosto pessoal e nem minha briga com as marcas para o meu canal. Isso não é certo. Eu tenho que ajudar pessoas, abençoar pessoas e falar a verdade. Eu te garanto, meus amigos, que o Sonic ele vai ter mais mercado do que o Fiat Pulse, porque o Pulse já está no mercado há mais tempo e está cansado. E novamente volto a falar para vocês, na nossa região, as pessoas visam muito um carro que é lançamento. E principalmente se tiver na garantia. Aí se você falar assim, olha, José, mas eu quero um Fiat Pulse que custa R$ 130.000 e estou indeciso entre o Sonic. Qual dos dois vai ter mais revenda? Estou dizendo para vocês, o Sonic, por ser lançamento e ter menos no mercado. Menos competição vendendo. O Pulse você acha em qualquer esquina vendendo. Aprenda a regra do jogo. É isso. Ah, mas eu não vou vender por causa da correia banhada a óleo. Já falei para vocês que vende, tá? Vende. Fica despreocupado disso. E o último carro, meus amigos. Então, meus amigos, não existe mais o mito da correia banhada a óleo. Depende do estado que você está, do conhecimento que você tem sobre o mercado. Não é fácil vender nenhum carro acima de R$ 100.000. Nunca foi. Eu disse para vocês que os hatches acima de R$ 100.000, eles vão começar a agarrar tudo nas concessionárias. Já agarram hoje. Vende muito pouco. Mas a Fiat também, ela não entrega muita tecnologia. Os carros estão cansados. O Fastback já tem 4 anos que está no mercado. O Fiat Pulse já está indo para 5 anos. Tanto é que vai ser mudado. Então são carros que já estão saindo de linha. E aí você precisa entender que apesar do Sonic ele ser um Onix por dentro, ele é um carro mais bonito do que o Pulse. Ele é mais jovial. E ele entrega mais, o acabamento está melhor do que o do Pulse, é um carrinho muito econômico e está lá com a garantia que a Chevrolet dá. Então o mercado vê isso com bons olhos, por ser um lançamento. O Tracker, ele sofreu uma restilização na frente, né, que ficou bonita. É um carro também que compete com o Fiat Fastback. E é aquilo, o que tiver mais garantia e o que tiver melhor preço, você compra, tá? Porque são carros com valores altos. E a questão do Argo e do Onix não tem como. Meus amigos, desses carros todos que eu citei, qual é o carro que menos vai desvalorizar? O Onix de entrada. Por que o Onix segura tanta tabela FIP? Agora ele está recuperando na FIP. É porque o Onix, meus amigos, sempre foi o carro mais vendido do Brasil. E é difícil bater o Onix até hoje. Tanto é que você vê muitos nas ruas. Então, se você quer comprar um carro e perder pouco, você não quer um carro mais sofisticado, você não quer investir muito, você quer um carro por dia a dia, o Onix de entrada, ali o de R$ 86.000, é o que você vai perder menos. E na hora de revender, quanto que eles vão te oferecer? 5, 7 mil abaixo da FIP. Não tem muita margem nesses carros para lojista. O que eles têm mais margem, meus amigos, é carro caro. É o Tracker de 150 mil, aí você vai perder dinheiro. É o Fastback de 150 mil, aí você vai perder muito dinheiro. Passou de 130, começa a apertar muito. E o Sonic? O Sonic, uma futura revenda para um lojista, vai girar na faixa aí de 10 a 15 mil reais na revenda. Mesma coisa o Fastback e mesma coisa o Pulse, tá? Se você for oferecer para algum lojista, gira nesse torno, podendo ser menor dependendo do estado que você mora.
e para quem você está cotando, tá? Mas na minha opinião, você vai ter mais ofertas de lojistas no Sonic por ser um lançamento do que no próprio Pulse, que já está saturado o mercado. Tá entendendo a lógica do mercado? Então é isso. Na minha opinião, galera, hoje, se eu fosse comprar, eu compraria um Onix de entrada, não compraria o Argo, porque está cansado, o Argo vai mudar. Entre o Fastback e o Tracker, eu ainda pelo espaço optaria pelo Tracker e também ficaria com o Chevrolet Sonic, tá? Mas por que você escolheu? É porque os carros da Fiat já está cansado, meus amigos. É isso. Não quer dizer que o carro da Fiat seja ruim ou bom. Eu estou dizendo para vocês a realidade do mercado. Mas qualquer um deles, se você pegar o Sonic, se você pegar o Tracker, se você pegar o Fiat Fastback, o Fiat Pulse, as versões topo de linha, você vai perder muito dinheiro. Não tem como. Agora, se você pegar a versão de entrada, você perde menos. O maior problema é o que eu estou te explicando. Se você comprar um Argo de R$ 98.000 manual, ele não tem uma revenda tão boa. Entendeu? Se você comprar um Onix Turbo AT de entrada, ele ainda vai sair nas revendas porque ele tem a caixa automática. No final das contas, o Onix vai perder menos e o Argo vai perder mais, porque ele vai ter menos interesse, porque o Argo é um carro de R$ 100.000 manual. O mercado não aceita isso, entendeu? E não quer dizer que o mercado está aceitando o Onix. Só estou fazendo um comparativo, que na revenda eu não sei quanto você vai perder nesses dois, tá? Porque provavelmente são carros que já atingiram R$ 100.000. A cotação no mínimo é uns 10 mil abaixo da FIP. Aí você tem que fazer a conta. Mas no Onix de entrada você perde menos. E no Argo de entrada, que é aquele Argo Drive, não compensa, porque ele vende pouco. O lojista não gosta muito desse Argo, porque eles são manco. 1.0 é manco. Pode pesquisar aí para você ver. Ninguém gosta muito desse motor da Fiat, não. Ele é bem fraquinho. E aí o Onix vai sair na frente, te garanto isso. Se você pensa o contrário, se você não concorda com esse vídeo, deixa aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E é verdade que o mercado chinês está dominando? Galera, hoje um mercado de R$ 150.000, 160, você tem inúmeras ofertas, você tem muitas marcas concorrendo. Não é para todo brasileiro, nem todo mundo vai ter condições de comprar carros nesses valores. Então o mercado ele está em guerra. Eu tenho medo de comprar carro de 150, 160 mil, 200 mil, porque com essa guerra de preços, a tendência é quem compra o carro nesse valor perder dinheiro fácil. É por que a gente perde? É igual o caso do Fiat Fastback. Eles começaram a vender num valor muito alto, de repente viu que não estava conseguindo. Hoje quem perde é quem compra. Quem compra perde muito dinheiro. Então, quanto maior o valor do carro, pior fica. É como eu disse para vocês, comprar um Sonic hoje de R$ 150.000, você vai perder muita grana. Mas se você comprar por 120, 125, está dentro do padrão, aí sim é uma boa compra. Entendeu? Comprar um Tracker por 115, 120, a versão LT, tá razoável. Você não vai perder tanto. Comprar um Fastback, lá, a versão de 150 mil por 120 é razoável. Entendeu? Mas quanto maior o valor do carro, pior é a revenda. Então não adianta eu indicar um hatch aqui para vocês que custa R$ 130.000. Ninguém vai querer comprar. Mesma coisa vale para o Pulse. O Pulse Audace híbrido, MIREV, né, que ele chama, Hybrid, R$ 130.000 é caro. Ele teria que custar ali na faixa de R$ 115.000. Aí 120, naquela mesma faixa do Sonic, é mais aceitável. Entendeu? Vou finalizar esse vídeo, meus amigos. Então é mito que os carros da Chevrolet não estão vendendo. Eu sei que vai ter alguém que vai comentar que eles perderam, não sei o quê, mas eu estou falando da minha realidade, o que eu vivo. Eu estou falando da minha região. Eu não sou criança, tá? Como eu disse para vocês, a Chevrolet perdeu a mão no Brasil justamente porque vende carro caro e não é diferente da sua concorrência. Falar que os carros da Chevrolet é ruim, não vale nada, que o motor é bomba, eu estaria inventando, porque eu já tive o Onix e não é assim, meus amigos. São carros bons, são confiáveis, desde que você seja dono, né? Tem que ser dono de carro. Tem gente que é desleixado, não cuida, aí fica difícil. Lembrando para vocês que todas as montadoras são farinha do mesmo saco.